Boa tarde. No último sábado, em um evento conjunto do Memorial da Inclusão com a Rádio ONCB, eu encontrei com uma colega, ela pediu para eu não revelar quem é, uma colega que mora na Zona Leste 1, daqui da cidade de São Paulo, e ela me disse: Marcos, vocês do Memorial estão corrigindo um erro histórico da tia Teteca. Não era Teteca o nome que ela disse, né? O nome era de uma professora de história lá da quinta, oitava série. Eu estou chamando de Teteca para não queimar o filme da tal professora. Mas o que disse essa amiga que estava lá no Memorial da Inclusão quando fizemos uma transmissão histórica e inédita no mundo, Memorial da Inclusão e Rádio ONCB, narrando e audiodescrevendo um passeio no museu? Ela me disse: nas aulas de história que eu tinha na quinta, oitava série, e mesmo no segundo grau, ninguém me dizia o que tinha acontecido com as pessoas com deficiência e as instituições que cuidaram dos assuntos ligados às pessoas com deficiência. Isso não aparecia no currículo escolar. E nessas primeiras 4 lives que vocês fizeram, isso está sendo contado para mim. O que você e seus debatedores... Eu corrigi, disse, eu não, eu só sou um mediador. Eu estou falando dos convidados, você pode falar dos convidados e convidadas. O que vocês estão fazendo é preencher a lacuna deixada por tia Teteca, porque é importantíssimo que na história do país, e de modo especial aqui do nosso estado de São Paulo, seja contada também a história de lutas das pessoas com deficiência. Então, olá, boa tarde para quem está assistindo a gente pela primeira vez, ou para você que já está assistindo na quinta live, dizer que nós estamos mudando aqui a linguagem, o jeito de apresentar lives, né, no Brasil. Estamos fazendo uma live diferente, uma live com mais interação, com mais dinamismo, em que os assuntos são tratados de modo muito ágil, muito em troca de ideias. Pedir apenas para os nossos convidados, para que, por enquanto, possam manter os microfones fechados, para que vaze o mínimo de som possível. E dizer para vocês o seguinte: é uma honra estar com essas convidadas e convidados tão especiais que fazem essa história das nossas lutas, né? Porque eu também sou pessoa com deficiência, tenho 10% de visão no olho esquerdo e 0, né? Sou cego do olho direito e também sou um militante da área de inclusão. Então, é isso. Chegamos ao nosso 5º encontro com o tema Marcos Históricos do Movimento Social das Pessoas com Deficiência, agora para falar da região de Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos e Franca. Ou seja, se a minha noção do mapa do nosso estado está boa, estamos falando de norte e noroeste do estado. Essa é a 5ª edição, como eu disse, dessa série de lives que começou no iniciozinho de setembro e vai até o dia 7 de outubro, conversando com representantes regionais de movimentos sociais das pessoas com deficiência aqui do nosso estado. Nosso objetivo com essas conversas é abordar a organização dos movimentos sociais regionais de pessoas com deficiência a partir das seguintes questões, das seguintes perguntas. Como o movimento social se organizou em cada região do estado? Quais foram as primeiras associações? Como é a dinâmica desse movimento nos dias de hoje e quais são suas pautas? Entre outras questões que eu vou fazendo aqui, né, em ritmo de bate-papo, em ritmo descontraído para todos vocês. Em cada uma dessas lives, estamos chegando à 5ª dessas lives. Contamos com a presença de um representante do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência aqui do nosso estado, um representante de cada região do estado de São Paulo e um convidado especial da mesma região. Muito obrigado a todos e aceitaram o nosso convite, e hoje uma coincidência. Com exceção das nossas tradutoras, Thalita e Nara, nossas tradutoras da língua brasileira de sinais, todos os demais, o apresentador, que sou eu, Marcos Aurélio de Carvalho, e os nossos convidados, o nosso convidado e nossas convidadas, todos começam pela letra M. M de multiplicadores de inclusão, M de mobilizadores dessa inclusão. E muito obrigado por aceitarem nosso convite. Atenção para as letras M. Mauro Antônio da Silva Filho. Quem é vidente, quem enxerga, está acompanhando aí o rosto dele com a vistosa camisa azul, ele que mora em Bebedouro. Maria Alice Duarte Pereira, em Barretos. E Maureen de Almeida Leão Cury. Maureen é de São José do Rio Preto. A mediação é comigo, Marcos Aurélio de Carvalho, para chacoalhar as cabecinhas dos conformados, para injetar ânimo na cidadania de todo mundo.
E a interpretação de Nara Oliveira e Thalita Messias. Antes de descrever nossas intérpretes da língua brasileira de sinais, dizer para vocês o seguinte: hoje é um dia muito especial, porque hoje é o Dia Mundial dos Tradutores e Intérpretes, portanto, palmas para as nossas tradutoras da língua brasileira de sinais. Thalita, que está nesse instante na tela, e Nara, que virá às 5h30. Chico Pirata, presidente do Conselho Estadual, que já está com a gente também, pode também, daqui a pouco, fazer uma pequena referência, homenagem às nossas queridas e queridos tradutores da língua brasileira de sinais neste Dia Mundial. Dito isso, agora que são 5 horas da tarde, 5 minutos, opa, no cronômetro, mais ou menos como tínhamos imaginado, toda essa explicação em 5 minutos, eu agora explico para você que é cego ou pessoa com baixa visão, como é a Thalita Messias, que é a intérprete de Libras que está com a gente nessa primeira meia hora do nosso bate-papo, da nossa live. Thalita tem cabelo castanho, com luzes loiras na altura dos ombros. Chiquérrimo isso, hein? Pele clara, olhos castanhos, rosto e traços afinados, compleição física magra, usa camiseta preta com mangas curtas. Já eu descrevo também na área que vai juntar a gente. Queridos e queridas, há um microfone aberto, está vazando alguém ao fundo cantando. A não ser que se trate de uma homenagem na base de música para as nossas tradutoras de língua brasileira de sinais, está valendo. Se não for isso, for apenas o vazamento de um som, peço gentilmente que seja fechado o microfone. Daqui a pouco eu apresento para vocês também, mais tarde, os nossos debatedores que vão ter a palavra por 5 minutos nessa primeira rodada e depois é um bate-papo. Depois, gente, é um bate-papo com perguntas e respostas de forma bem leve, bem dinâmica. Chico Pirata, presidente do Conselho Estadual, você que sempre abre esses nossos trabalhos, descreva-se, que já eu vou me descrever também, e faça a sua saudação para os nossos convidados de hoje, que são integrantes, são participantes das regiões norte e noroeste do nosso estado. Diga aí, Chico. Obrigado, Marcos. É sempre bom estar com você e com os nossos convidados, né? E também com aqueles que estão nos acompanhando nessas lives, né? Primeiro, a minha descrição. Eu sou de pele clara, cabelos e barbas grisalhas, uso óculos de aro meio avermelhado, visto uma camiseta branca e, ao fundo, tem uma parede branca na minha casa. É muito bom, Mauro, ver você. Há tanto tempo que a gente não consegue se encontrar, né? Maria Alice, muitas saudades, né? É bom mesmo aí essa região, mostrar sua presença, mostrar seu vigor, como todas as regiões têm feito, né? Vocês, com certeza, vão mostrar para nós, com bastante... assim, é muito gostoso, né? Entender como é que o movimento social das pessoas com deficiência foram crescendo nos vários locais do estado de São Paulo, né? Cumprimento as intérpretes, né? Nesse seu dia, né? Parabéns. Se não fosse vocês, uma parcela da sociedade ficava sem se comunicar com a gente. É muito importante a participação de vocês. Bem-vinda, Maureen. Você eu não conheço pessoalmente, mas a gente conhece de acompanhar os trabalhos de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo e, com certeza, vai enriquecer muito a nossa live, né? É importante lembrar que o Memorial da Inclusão, agora Museu da Inclusão, faz esse resgate para a gente poder entender cada vez melhor a participação das pessoas com deficiência na construção dessa história, né? O protagonismo das pessoas nessa história do movimento social das pessoas com deficiência. Obrigado, uma excelente live, e eu vou estar aqui acompanhando. Obrigado. É sempre uma grande honra contar com a participação do presidente do Conselho Estadual para assuntos da pessoa com deficiência de São Paulo, Chico Pirata. Muito obrigado, Chico, que está com a gente desde a primeira live, a primeira na qual nós falamos da história do Brasil na inclusão, e ele e Isabel Maior deram aqui uma verdadeira aula, e esse é o objetivo. Como eu disse aqui na abertura, né, a pessoa que não quis se identificar, mas se aproximou de mim lá no memorial no último sábado, ela disse: vocês estão preenchendo uma lacuna das minhas aulas de história.
porque vocês estão trazendo uma parte da história que tem que ser contada. A história que tinha que ser contada na 5ª, 8ª série e também no ensino médio, é também a história do Brasil vinculada às histórias das lutas das pessoas com deficiência. Muito obrigado, Chico Pirata, que sempre faz essa saudação muito especial para os nossos participantes dessa live. Vamos falar um pouquinho dessa equipe, porque nada aqui seria possível sem equipe, gente. E além de Nara, que vai participar a partir das 5h30, e de Thalita, que já está com a gente, as tradutoras nesse Dia Mundial, né, dos tradutores, não só de língua brasileira de sinais, mas Dia Mundial dos tradutores e intérpretes. Além delas, nós temos a seguinte equipe. Na coordenação de todo esse trabalho bacana que estamos fazendo desde a primeira live de setembro, está Júnior Nascimento, Renata Citadin e Carlos Prado. A produção é de Priscila Andrade. A equipe de apoio com Rodolfo Melo e Raíssa Reis. Posso dizer para vocês que é um timaço. Deixam o apresentador muito à vontade com as informações que passam para a gente. A realização é de Abaçaí Cultura e Arte. E, é claro, o Memorial da Inclusão. Quer participar? Quer participar? Eu vou te ensinar. É o seguinte, Instagram, @memorial_inclusão. Memorial_inclusão. Pode fazer um comentário, uma pergunta, fique à vontade. Ou Facebook, vai na página Facebook, você vai lá em Memorial da Inclusão, é a nossa página, não só para transmissão ao vivo, mas os comentários estão acontecendo por lá, você pode fazer comentários, e também lá vai rolar, porque eu sei que já aconteceu nas outras também, foi muito bom, foi muito legal, vai rolar lá um formulário para você avaliar tudo isso que está acontecendo. E agora, como tínhamos prometido, sim, faltou-me descrever. Eu sou um homem branco, de cabelo meio castanho escuro, uma parte dele já grisalho, tenho 59 anos, uso óculos, a lente do olho esquerdo é uma lente enorme, isso sem falar óculos de leitura especial e o outro que eu uso para ver de longe, porque eu tenho baixa visão no olho esquerdo e sou cego do direito. Uso óculos, sou branco e tenho cabelo, repito, um pouco castanho escuro e um pouco grisalho. Dito isso, vamos aos nossos convidados. Nessa primeira rodada, com 5 minutinhos para cada um, o tema é esse, né? Os marcos históricos da sua região, no caso hoje norte e noroeste do estado de São Paulo. Eu vou aqui apresentar para vocês um breve currículo de cada um de nossos convidados, e o convidado citado fala por 5 minutos e aproveita para se descrever. Mauro Antônio da Silva Filho, é brasileiro, natural aqui do estado de São Paulo, casado, 57 anos, é técnico em contabilidade, licenciatura curta em ciências biológicas e ciências contábeis. Atua na área de implementação de políticas públicas no segmento da pessoa com deficiência desde junho de 2012, como vice-presidente do Conselho das Pessoas com Deficiência de Bebedouro e como presidente desde o ano 2017 até a presente data. Como parte dos trabalhos na implementação de políticas públicas, é conselheiro em conselhos municipais, como o Conselho da Saúde, da Assistência Social, da Alimentação Escolar, de Trânsito e Tráfego. Atualmente é conselheiro do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência e membro da Comissão Regional, atuando na Macro-Região 5, que é esta da qual tratamos hoje, e Comissão de Acessibilidade, ambas do Conselho Estadual. Mauro Bebedouro, ao vivo, fique à vontade, 5 minutos para falar nessa primeira rodada sobre histórias de inclusão, né? Histórias inclusivas na sua região. Mauro, boa tarde. Boa tarde, né? Então, me descrevendo, eu sou um homem de 57 anos, cabelo já preto, mas já querendo branquear, né? Moro em Bebedouro, eu estou com uma camisa azul turquesa, né? A pele morena, branca, né? Mas com a pele mais para morena. Estou dentro da sala da administração do Condef Bebedouro, né? Que fica na dependência da Câmara Municipal de Bebedouro. Logo na entrada, tem um hall de entrada aqui do meu lado esquerdo, né? É o hall de entrada e a nossa sala já fica aqui bem à frente, aqui antes até da recepção da própria Câmara Municipal de Bebedouro. Eu atuo, todos esses conselhos que eu atuo, é uma estratégia, né, para o segmento da pessoa com deficiência estar nesse tripé, e também em outras áreas, como cultura, mas aí já são outros conselheiros, porque a gente não acaba não se dedicando integralmente e com efetividade nesses conselhos, né.
Então, desde 2012, eu sou deficiente desde 1986, eu tinha 23 anos, né? Onde até os 23 anos eu consegui fazer na questão de estudo, eu acabei fazendo esse mini currículo meu aí, na questão de estudo, né? E a partir daí, em 86, ocorreu um acidente, eu fiquei deficiente visual total, e de lá para cá mas aí eu casei em 88, e fui constituindo a minha família, até que em 2009 tive que me aposentar mesmo, né? Então, 2009, 2011 eu fiquei, ingressei numa entidade aqui em 2011, e com o trabalho da inclusão social dessa entidade, né, na perspectiva, né, da pessoa com deficiência visual, me inseriram nesse movimento social das pessoas com deficiência. Então, onde eu estou atuando, o conselho, na época, estava bem sem atividade, né, e conseguimos com algumas pessoas aqui, citando alguns nomes, né, de bebedouro aqui, Margarida Muniz, Sebastião Sérgio Marinho, hoje atualmente coordenador, que é um outro assunto que nós vamos abordar daqui a pouco, né? Estamos atuando aí nesse segmento, né? Eu não sei se dá tempo, se eu passo para outro, para depois começar o início do marco, o início da nossa história aqui. Mauro, você só usou 2,5 dos 5 minutos que tem. Estou aqui marcando no reloginho. Fique à vontade para complementar essa primeira rodada. Então, vou estar dando início aqui. Os marcos históricos aqui na região, na nossa região, aqui, eu vou falar especificamente do bebedouro. Se iniciou com as entidades, né? No nosso caso, aqui em Bebedouro, foi um movimento, a instituição APAE, em 72, oficializada. Mas houve um movimento grande aqui de famílias da sociedade, liderado pelo senhor José Caldeira de Cardoso, sua esposa, a dona Sara, família do Pedro Maia e a dona Vilma, né? E outros membros da sociedade aqui, também inseridos com a deficiência intelectual. Em 86, 88, abriu-se, através de uma família aqui, família da dona Maria, do seu Olívio da Farmácia Bom Jesus, abriu a Associação dos Deficientes de Bebedouro, onde atuava com deficiência física. Em 93, abriu uma entidade chamada AVITA, Associação de Valorização e Inclusão do Deficiente Auditivo. Aí eu já não tenho muitos dados dessa entidade, porque essas duas últimas, a ADB e a Vida, elas fecharam simultaneamente em 2015 e 2018. E, por último, foi a Associação Menina dos Olhos, na qual eu ingressei em 2011, né, que promoveu esse assunto, esse interesse meu pelo movimento social, né, onde eu me interessado, acabei, junto com uma equipe grande aqui, né, com esses nomes aí, nós conseguimos reativar o conselho e efetuar um trabalho bem efetivo, que depois nós vamos atuando. Opa. E, possivelmente, com esse trabalho efetivo do CONDEF, daqui de Bebedouro, abriu-se mais duas, com a lacuna que ficou da deficiência física, né, com o fechamento da entidade, que não foi nem por motivo político, pelo marco regulatório lá de 2019, eram instituições que atuavam na saúde, né, também. Então, com as exigências do marco, houve a impossibilidade da entidade continuar funcionando. Mas, fora lideranças políticas, não tinha condições mais, né, da entidade, então acharam por melhor fechar. E, com isso, se abriu mais duas entidades ligadas à deficiência física, agora, através de 2016 para cá, né? A Associação, o Movimento Superação e o Instituto Estrela, né? Eu acho que eu já resumi uma boa parte. O CONDEF aqui, o movimento... Venceu para escrever? Depois a gente continua. Não tem problema, pode complementar falando sobre o CONDEF. E nesse movimento que vem vindo das entidades, das pessoas com deficiência, em 91 se criou uma lei municipal aqui, que foi a primeira semana de prevenção às deficiências. Aí já entrou que tinha um deficiente físico, o professor Júlio Staconi, né? Vereador bem ativo, que ele foi o primeiro presidente e conseguiu estar montando o nosso CONDEF aqui, que era outra denominação, né? Em 2001, né? Que foi possível através de Júlio Staconi, Sérgio Marinho, que já estava com outras pessoas, Ângela Eliane dos Santos, que é uma das percussoras também, ela é existente, muito atuante também, né? Então, são essas pessoas, esse movimento. A partir de 91, já entra as próprias pessoas com deficiência sendo protagonista
da sua própria história aqui no município. E aí nós vamos fazer o seguinte, essa parte, a partir de 2001, você vai contar daqui a pouquinho, dando sequência. Gente, perceberam que aquilo que a minha amiga falou lá no memorial, no sábado, tem tudo a ver? O Mauro é uma fonte impressionante, uma ótima fonte de informação, de bebedouro. Beberemos dessa fonte de informação que é repleta de aulas de história para a gente. Já já você volta, Mauro. Maria Alice Duarte Pereira. Gente, Maria Alice Duarte Pereira é pedagoga, professora especialista nas áreas de deficiência intelectual, física, surdez e outras. É coordenadora pedagógica e de educação inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de Barretos, São Paulo, de onde ela fala com a gente hoje. De 2017 até os dias atuais, é presidente do CONDIM, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. De 17 até agora, conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ex-secretária executiva do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, aqui do estado de São Paulo. E fala com a gente. Maria Alice, seus primeiros 5 minutos, né, para falar sobre esses marcos históricos, né, da sua região. Barretos, ao vivo, com você, Maria Alice. Primeiramente, boa tarde para todos, né? Os nossos colegas aqui da live e os nossos ouvintes. Eu sou uma pessoa de cor branca, cabelo castanho curto, uso óculos com aro preto, estou com um vestido listrado entre bege e preto, certo? Para começar, eu fui em 96, me aposentei como professora alfabetizadora do Estado. Em 97, entrei no Sistema Municipal de Ensino, e onde deixou de ser assistencialista, implantou-se o ensino fundamental. E eu fiquei, assim, conheci umas crianças que passeavam da entidade Abavim, que eu quero dizer também, já vou juntar por conta do horário. É uma entidade que acolhe todas as pessoas com deficiência, inclusive nossas crianças cegas, os primeiros alunos, eles ficavam lá, assistencialista, e a gente foi perguntar onde que eles estudavam, porque eu nunca tive um aluno com deficiência. E, para o meu susto, minha indignação, eles não podiam ir para a escola porque eles não eram aceitos. E como estava sendo implantada o sistema municipal de ensino fundamental, no ano seguinte, a gente matriculou essas 5 crianças, sem saber nada de braille, como seria, como fazer. Então, essa faz a diferença das pessoas que às vezes ficam preocupadas em matricular os alunos, como é que vai ser. Então, foi um desafio, porque nós tivemos, né, uma equipe. A gente ficou na linha de frente só, mas quem fez acontecer foram nas escolas, diretores, professora, diretora Carla, que já aposentou, a professora Cíntia Rodrigues, e a nossa fada maior, que eu digo, nosso anjo da guarda, a Lia Junqueira, que ela foi perdendo a visão por uma retinose pigmentar, e ela foi nos orientando como trabalhar com esses alunos. Depois ela também passou a ser nossa professora da rede. Enfim, resumindo, essas meninas já se formaram, outros vieram atrás, com todas as deficiências a gente foi acolhendo, aprendendo, buscando caminhos, né? Porque não é só matricular uma criança com deficiência, você tem que entender, aprender, dar suporte, entender as famílias, colocar no lugar delas, porque para que haja um aprendizado, tem que ser um tripé, é a família, a escola, e, se necessário, as terapias, oferecer essas terapias caso eles não tenham condições. E assim a gente vem fazendo. Convênios nós fizemos com a AMA, para aquelas famílias que não têm planos de saúde, condições de pagar as terapias. Nós fizemos um convênio também com a Bavim, que é essa entidade do início que eu disse, que acolhe todas as deficiências, e ali são atendidos nossos alunos com distúrbios comportamentais, neurológicos, eles têm toda a estrutura com as técnicas, com os especialistas e com neuro. E lá na AMA, para os autistas, também tem todos os especialistas e mais um psiquiatra infantil. E a cada dia que surge uma deficiência diferente,
a gente procura aprender um pouquinho, fala, gente, nós temos uma constelação, porque os professores que conosco trabalham, eles também estudam muito, então muitos passaram com as salas de recurso, e achavam muitas vezes que seria fácil, né? Mas, pelo contrário, é bem difícil, requer muito estudo, muito conhecimento, e o principal de todos, você ter um coração aberto para acolher. A inclusão, ela começa no coração. Se você não abrir seu coração para entender a criança que está na sua frente, então você jamais vai conseguir realmente cumprir com o seu dever. Hoje, no Sistema Municipal de Ensino, nós temos 525 crianças matriculadas com aprendizado garantido. Nós oferecemos cursos, né, e para os professores. Esse ano é um ano atípico, né, porque para todo mundo está sendo, mas todas as lives, todos os cursos que a gente chega até nós, a gente tem procurado fazer também à distância. E uma coisa que foi uma conquista, mesmo na pandemia, o ano que vem, nosso sistema de ensino terá aula de Libras, desde o primeiro ano, como matéria, como conteúdo, foi uma das reivindicações também da nossa equipe, nossa. Que maravilha, que maravilha. Nossa, que precisão, 5 minutos cravados. Você que eu estou olhando aí na tela, viu? Você estava monitorando na tela, menina. Eu estava. Que cronometragem, gente, que cronometragem. Bom, vocês devem ter percebido, aliás, adorei o que você falou sobre que vocês aí em Barretos, Maria Alice, começaram a inclusão pelo coração. Vale até fazer um versinho, né? Para começar a inclusão, faça como Barretos, comece pelo coração. Dá até uma rima. Adorei, porque é isso. Na América Latina, eu tive um excelente professor de rádio na CIESPAL, que é uma instituição de rádio de ensino de comunicação na América Latina, que me dizia o seguinte: não adianta começar pela teoria. Na América Latina, a gente sensibiliza as pessoas primeiro pelo coração, para depois ir para a razão. Né? Então, muito legal. Muito legal. Já já a gente vai detalhar um pouco mais isso quando eu fizer aqui as perguntas para você e para o Mauro, as perguntas que tenho sobre essa história e a história, né, o passado e o que está acontecendo no presente em relação às lutas inclusivas. Antes, um esclarecimento para todos vocês que nos acompanham: vocês devem estar sentindo falta da Maureen de Almeida Leão Cury. Ela até chegou a aparecer, vocês chegaram a ver o rosto da Maureen diretamente do norte do estado de São Paulo, no comecinho, né, do nosso bate-papo, só que a internet dela está com uma certa instabilidade, né? Ela que está participando de São José do Rio Preto. Então, vai e volta a imagem, vai e volta. Daqui a pouco a gente vai tentar solucionar novamente a nossa equipe técnica, mas eu prometo para vocês, porque me parece que é um problema da internet banda larga lá do bairro em que ela está falando, em São José, mas eu prometo para vocês que, se houver alguma dificuldade hoje, o Memorial da Inclusão viabiliza a participação de Maureen de Almeida Leão Cury, de São José do Rio Preto, nas próximas lives, porque realmente é um probleminha de internet. A gente está tentando solucionar. Ela vai entrar no ar com a gente, nem que na próxima live o Memorial da Inclusão leve uma unidade, um estúdio móvel até Ribeirão Preto, conectado por satélite, para viabilizar a entrada dela ao vivo, tá, gente? Vamos às perguntas? Mauro, você tinha deixado pendente, até porque eu te interrompi por causa do tempo, algumas histórias. Sim. Você contou muitas coisas legais, interessantes, inclusive sobre uma das iniciativas que surgiu numa conversa numa farmácia. Você contou muitas histórias bacanas de como o movimento de inclusão, né, foi se construindo em Bebedouro. E agora eu gostaria que você falasse mais sobre essas últimas 2 décadas, então, porque foi ali por 2001 que nós paramos, não é isso? Sim, sim. 2001 se dá um marco com a entrada do CONDEF hoje, atualmente, que nós modificamos a nomenclatura, que tinha aquelas nomenclaturas que hoje não é correta, né? Não vou estar lembrando. Então, hoje se tornou CONDEF, Conselho das Pessoas com Deficiência de Bebedouro. Então, para abreviar, para ficar mais fácil nas redes, CONDEF Bebedouro. A partir daí, houve esse protagonismo da luta das pessoas com deficiência dentro de Bebedouro. Surgiu lá em 91,
com a criação da Semana de Prevenção, que agora, o ano que vem, 2021, completa-se 30 anos, que é uma luta que, embora com a deficiência, a gente tem que trabalhar no sentido de prevenir algumas patologias de deficiência que podem, né? Na questão da saúde, diabetes. Então, vem vindo esse trabalho, houve uma desmobilização aqui numa época, foi onde eu comecei a entrar aqui, finalzinho de 2011, 2012, com a ajuda de algumas pessoas, conseguimos reativar. Uma dessas pessoas, chamada Margarida Muniz, Ângela Eliane dos Santos, né, que também já estava lá no início, nos ajudou a estar reativando. A sala voltou aqui para a Câmara Municipal, depois com a intervenção de um presidente aí do Conselho Estadual, que esteve fazendo uma visita, na época que conseguiu sinalizar, conseguimos essa sala aqui de volta na Câmara, em 2012. Trabalhamos a questão da inclusão na educação, no ensino fundamental, porque aqui nós temos, que dentro do Conselho das Pessoas, que a mudança parte dos mais jovens. Então, entramos com um trabalho bem efetivo, né, junto à educação aqui, as escolas de ensino fundamental, no sentido de estar nos aproximando, né? E houve também uma mudança, alteração política, que o prefeito tinha a empatia, o coração aberto, como a dona Maria Alice. E houve um avanço muito grande, que começou a se ter um diálogo mais efetivo das pessoas com deficiência, com o executivo, com o legislativo, né? E com esse diálogo bom, nunca teve que estar havendo uma intervenção até do Ministério Público, né? Que a gente vai daqui, vai dali, vai no diálogo, vai nos embates, e a gente cabe, como é o exemplo da dona Maria Alice dentro de Barretos, depois ela vai estar efetivando mais. E, através daí, executamos um trabalho junto com as pessoas com deficiência, chamado Roda de Conversa Inclusiva, isso em 2012. De Roda de Conversa Inclusiva, onde iam as pessoas com deficiência falar sobre a sua vida e abrir um diálogo com os estudantes de, hoje, atualmente, 3ª, 4ª e 5ª série do ensino fundamental. Onde havia várias perguntas, houve essa aproximação, aproveitando, falando na questão do trânsito, do perigo que é adolescente. Então, houve uma repercussão muito grande no município aqui, a ponto de melhorar e muito conduta de trânsito aqui no município, em respeito mesmo com o trânsito, né? Porque a gente sinalizava muito, o corpo nosso é muito frágil, né? E na questão de vacinação, que estava no começo de movimentação contra a vacinação, uma corrente, então, trabalhamos tudo em cima disso. Fora isso, houve a motivação das pessoas com deficiência física, houve a abertura de 2 novas entidades depois disso, ligada ao esporte, né? Movimento de Superação, que hoje está atuando com o rugby em cadeira de roda, e também trabalha com idosos, né? Na setor de lazer, cultura, né? E o Instituto Esteja, que trabalha com atletismo, natação e basquete adaptado na cadeira, tá? Então, esses foram grandes avanços. Agora, não vamos estar entrando muito no mérito, a questão lá do passado, as reivindicações, por exemplo, transporte. Hoje nós contamos com uma linha... Oi? Então, vamos fazer assim, essa parte do que eram as pautas, as reivindicações no passado, e quais são agora, essa parte é uma das perguntas que eu vou fazer para vocês. Aguarde só um instantinho. Nossa, gente, Mauro deu uma aula aqui sobre a história das lutas inclusivas de bebedouro, e já ele fala sobre as pautas, né? Ele deu uma aula sobre as entidades, e agora ele vai falar sobre as pautas. Mas antes disso, chegou aquele momento de fazer a substituição da nossa tradutora da língua brasileira de sinais no Dia Mundial dos Intérpretes. Que coisa boa poder homenagear essas profissionais fantásticas. Muito obrigado, Thalita Messias. Um grande abraço para você. Muito obrigado. E está chegando para nos auxiliar com esse trabalho absolutamente inclusivo e fundamental da tradução da língua brasileira de sinais, Nara Oliveira. Vou descrever Nara para vocês, porque ela apareceu aqui já na tela, já está na tela. Mulher cis, de pele clara, cabelos castanhos, escuros e alisados, e presos com uma franjinha. Ela usa uma camiseta preta sem manga, com babados na gola, em fundo branco. Ela está, né, com fundo branco, tem um fundo branco,
Então, dá um contraste super bacana lá, porque tem aquela tela branca e a camisa é preta. Então, fica super bem contrastado na telinha e eu descrevi a imagem para vocês. Muito bem, dito isso, agora sim eu vou perguntar para os dois, né? Tanto para o Mauro quanto para a nossa convidada Maria Alice. Vou perguntar para os dois o que pensam, tanto Maria Alice quanto o Mauro, sobre as pautas. Sim, esse é o assunto agora. O Mauro já estava até antecipando um pouquinho. Quais eram os grandes temas, as grandes pautas? Porque quem iniciou, vocês já disseram, né? Que entidade começou, que pessoas começaram, os movimentos tanto aí em Barretos, Maria Alice, quanto aí em Bebedouro, Mauro. Mas quais eram as pautas, quer dizer, os temas centrais de luta, quando tudo começou, e quais são as principais pautas de reivindicações atuais? E eu quero até fazer um desafio para você que está me acompanhando agora. Isso aqui é aula de história de inclusão. Dá tempo ainda do pessoal acompanhar a última meia hora. Convide, gente. Ah, Marcos, mas como é que eu faço para convidar? Muito fácil. Diz assim, olha, é só acessar a página, estou vendo aqui, inclusive, nossa, tá legal nossa imagem, estou vendo aqui em tempo real, na outra tela, abri duas telinhas aqui, uma operacional, outra para ver. Está muito bonita a imagem, os nossos participantes com roupas vistosas, coloridas. Então, faça isso, convide as amigas e os amigos para acessar agora a página Memorial da Inclusão, que está muito legal, imagem e som para o Brasil e para o mundo pela internet. Maria Alice, vamos lá. O tema agora é falar sobre as pautas. Quando tudo começou aí em Barretos, qual era a pauta, qual era o eixo principal de luta das pessoas com deficiência? E qual é a atual, Maria Alice? Quando começou, nós enfrentamos assim, alguns preconceitos, né? Porque eu comecei com a educação, mesmo porque a gente nem critica e nós tivemos, graças a Deus, né, as bênçãos divinas que nos iluminou para que isso acontecesse, porque era tudo novo para tudo, né, inclusive para mim. Só que nós fomos buscando os profissionais que estavam no topo de conhecimento, a professora Maria Tereza Mantoan, Rosângela Machado, Rita Vieira de Figueiredo, o Dr. Jean Poulan do Canadá, e nós estamos levando essas pessoas para nas formações, porque eu os conheci em Brasília, nos seminários, e depois eles também participavam. Bebedouro ia para os nossos seminários, né, seu Mauro, Pativinha, porque nós viramos polo, com 24 municípios de abrangência. E nós nos reunimos todos os meses com 16 desses municípios que tiveram a sorte dos prefeitos, né? Também porque isso vai muito de política pública, porque não adianta você ter aquela devoção, aquela vontade de fazer acontecer e não poder, né? Você ter seus limites ali. E Barretos, a gente sempre, graças a Deus, desde essa época, começamos 99 até hoje, a gente só teve pessoas no poder, né, na gestão, que acreditou, primeiramente, que as crianças eram capazes, nos deu formação, que dá até hoje, mas nós já tivemos, infelizmente, alguns municípios que, em troca de governo, botou as crianças novamente em instituição, e então nós, hoje, né, você estava perguntando sobre, é muito gratificante nós vemos alunos que chegaram na faculdade e mudaram a realidade da faculdade, fizeram com que ela ficasse toda acessível, inclusive em Braille, que hoje nós temos uma aluna se formando em Direito, aí outra também foi para o primeiro ano de Direito, outros partiram para Informática, e aonde eles chegavam, né, em cursos superiores, era necessário que se fizesse acessibilidade para que eles tivessem o aprendizado garantido. E nós ficamos assim, muito felizes também com a conquista de Libras a partir do ano que vem. E a única coisa que a gente ainda fica muito chateado e triste, mas a gente, enquanto conselheiro, nós fazemos bastante movimentos, é sobre a acessibilidade nos bairros novos, acessibilidade nas lojas do centro, a gente já conseguiu, através do conselho também, a conscientização, né, dos lojistas. Então, a cada dia, a gente vai conseguindo avançar um pouco.
Certo, está claríssimo. Nossa, quer dizer que vocês levaram a professora Maria Tereza Montoan aí, em que ano foi isso, Maria Alice? Olha, a professora foi 5 vezes em Barretos. Ah, que legal. A gente já se tornou amiga, inclusive. Pois é, vocês sabiam que eu e professora Maria Tereza Montoan temos uma coisa em comum, além da letra M começando o nome? Ah, é porque eu e ela fomos os dois prefaciadores do livro Direito da Pessoa com Deficiência, Igualdade na Diversidade, de autoria da procuradora do Ministério Público, Eugênia Augusta Gonzaga, a primeira edição. Nós fomos os prefaciadores da primeira edição, que foi a edição 2004, eu e Maria Tereza Montoan. Eu tenho o seu livro, então, porque a doutora Eugênia também já foi 3 vezes a Barretos. Meu livro não chega a ser o caso, o livro da doutora Eugênia. Esse livro. Porque, como eu te disse, tudo que saía eu tinha que ler, porque eu precisava me embasar em alguma coisa, né? E todo dia tinha os enfrentamentos. E meu livro não chega a ser, mas eu tive a honra de ser um dos 2 prefaciadores, outra doutora Maria Tereza, e o nome que eu dei a crônica que eu escrevi no prefácio do livro foi Ferramenta para as Marlis, porque a minha mãe ampliava as letras à mão, se chamava Marli de Almeida, e a minha professorinha primária de subúrbio do Rio de Janeiro se chamava Marli Machado, 2 Marlis, e eu dizia no prefácio que esse livro da Eugênia, se já tivesse existido nos anos 60 e 70, na minha infância, seria muito mais fácil lutar pela inclusão. Mauro, e aí em Bebedouro, Maria Alice falou sobre o que era pauta de reivindicação antes e o que passou a ser pauta depois. E aí em Bebedouro você já estava preparando para falar sobre isso, e eu bruscamente te interrompi, não foi bruscamente, né, Mauro? Mas eu te interrompi para poder dar esse dinamismo ao nosso bate-papo. O que era a grande pauta quando tudo começou e quais são as grandes pautas de luta agora na região de Bebedouro? Bom, como fatos no país inteiro, as grandes pautas eram a acessibilidade arquitetônica e urbanística, né? Uma das grandes reivindicações que tinha na época, né, que já foi solucionada agora, era uma criação de um elo, de uma coordenadoria, de uma secretaria das pessoas com deficiência aqui em Bebedouro. Essa coordenadoria foi criada em 2013 aqui em Bebedouro, né, e está atuando o mesmo coordenador, que é a pessoa que vem atuando desde aquela época remota de 99, Sebastião Sérgio Marinho, tá? Uma pessoa bastante atuada, que criou essa porta de abertura de comunicação lá com o executivo. Então, nós temos esse elo, uma pessoa que nos auxilia bastante aqui, nos ajuda com essas reivindicações que nós temos aqui no município, né? Então, acessibilidade, essa daí, a parte de transporte, que é a parte do transporte público que nós conseguimos, né? Era uma outra do moldes do Atende, tipo São Paulo, porta a porta, que nós chamamos aqui. Houve sanado, houve uma quebra aí, que nós estamos retomando, porque embora o transporte coletivo aqui é totalmente acessível, mas existe uma especificidade aí que não é em todo local, e não é acesso, como a periferia ainda não está solucionada, né? Um dos avanços também hoje que nós conseguimos, nós fizemos o plano, né, municipal de acessibilidade e mobilidade aqui, no que era a carta de intenções antigamente, nós inserimos no formato de lei, uma lei complementar número 117 aqui do município, que vai nessa parte urbanística, arquitetônica, tudo. Aí cabe a nós estar lutando aí, porque às vezes falta recurso, então tem toda essa problemática nas políticas públicas, né? Então precisa de dinheiro para estar conseguindo. Mas já houve um grande avanço, que a partir de agora, local nenhum que abre loteamento vai ter que ser feito com total acessibilidade, com rampa, tudo. Isso o próprio dono do investimento lá imobiliário vai ter que estar entregando pronto isso, né? Então já houve esse avanço na questão da implementação e efetivação das leis já existentes, federal, estadual, né, e municipal. Que mais aqui, gente? A parte está faltando agora, que a luta atual, é voltar esse transporte tipo porta a porta, mas num trabalho mais específico, bem credenciado ou terceirizado, ou efetivamente para funcionar. Para trabalho, a saúde também, né? O trabalho e para a educação. Porque, enquanto fundamental, é uma problemática que existe. Enquanto no ensino fundamental e até no ensino
até nona série, né? Existe uma obrigatoriedade, mas se cai no ensino médio ou no ensino superior, fica, porque nem sempre o transporte coletivo passa na porta da faculdade, das faculdades, né? E também não falhando também, né, essa implementação do Plano Municipal de Acessibilidade, nós contamos com a ajuda da faculdade do Centro Universitário Unifafib, que a coordenação do curso de engenharia foi em campo com os estudantes, né, fazer medição, tudo, porque é um plano bem elaborado, com medidas e sugestões. A universidade, que é parceira, membro do conselho aqui também, as duas faculdades aqui do município, e são bastante atuantes aqui no conselho. Enfim, esse resgate, essa juntada, né, agregando toda a sociedade civil, juntamente com a área governamental que é nomeada, com seus vários departamentos, né, e trabalhando em conjunto, né. E, com a alteração da política, esperamos, contando sempre com essa porta aberta, já que existe esse elo de ligação com a prefeitura, que é a coordenadoria. Perfeito. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, picotou um pouquinho teu som agora no final, mas foi possível ouvir a conclusão da sua frase. Deu só uma picotadinha no som, coisas da internet, mas nada que comprometesse seu conteúdo. E agora eu vou pedir a vocês dois, Maria Alice e Mauro, a pergunta 4 aqui do nosso roteiro, ela é muito interessante do ponto de vista não apenas da cidade de Barretos, no seu caso, Maria Alice, na cidade de Bebedouro, no seu caso, Mauro, mas falar das características da região norte e noroeste do estado, que é o seguinte: quais são os desafios das especificidades, daquelas coisas que têm a ver com cada região? Quais são os desafios específicos dessa região, no ponto de vista de vocês? Por exemplo, quando Maria Alice fala, levei fulano, beltrano e tal, para dar uma palestra, é mais distante do que, por exemplo, ir daqui da capital paulista, um palestrante, até Campinas. É bem mais distante ir até São José do Rio Preto, Barretos, Bebedouro, Araçatuba, é mais distante. Então, eu queria, o problema maior aqui é porque os políticos locais não são sensíveis, os políticos da região, na maioria dos casos, sei lá, estou chutando aqui, não são sensíveis à causa. Enfim, eu queria que vocês dois fizessem cada um, em 2 minutinhos, uma análise, um comentário sobre quais são as características muito específicas dessa região norte e noroeste que são desafios para os movimentos inclusivos. Maria Alice, começa com você. Olha, eu acredito que nesse momento é a acessibilidade, como eu já lhe disse um pouco. A cidade nossa está linda, as avenidas novas, bairros crescendo, mas a gente não vê aquela vontade, né? Eu falo às vezes até política mesmo, né? Ou desses empreendimentos que fazem os loteamentos, de ter acessibilidade, o transporte também não ser acessível. Por que eu falo não ser acessível? Porque todos os ônibus deveriam ser acessíveis. Isso é um dos assuntos que nós já levamos várias vezes no Conselho, nas reuniões do Conselho Municipal. Então, é um assunto que a gente vai continuar, que para nós, que a educação a gente corre atrás, as terapias correm atrás, as famílias estão muito próximas. Agora, essa outra parte já é distante, né, do nosso querer, já envolve outras pessoas, e que a gente pede para que os futuros prefeitos, os outros que vierem para governar, secretarias, tenham esse olhar diferenciado, porque, no meu ver, é o que está faltando, né, para que a gente possa amenizar um pouquinho essa questão de ajudar os nossos irmãos que necessitam tanto de acessibilidade. Uhum. Bom, agora é com você, Mauro. Qual, no seu ponto de vista, aí não é só Bebedouro, conforme eu perguntei, é a região toda. Quais são os grandes desafios? Você diz assim, fazer luta inclusiva na minha região é mais complicado ou é mais fácil entendeu? Então, quais são as especificidades da região que tornam maiores os desafios nas lutas inclusivas para você, na sua opinião, Mauro? Bom, realmente essa falta de visão, né? Essa empatia, essa falta de empatia por parte dos governantes. Bebedouro, Barretos, é meio que referência, né, nessa questão do movimento social da pessoa com deficiência.
Então, nós não podemos nos pautar por aqui. Para você ter uma ideia, na região conta só com 4 conselhos municipais. Eu estou falando da de Barretos aqui, que é que eu posso estar falando. Franca também, eu posso estar falando que são 5 municípios só. Numa região de Franca são 23 municípios, e Barretos são 19 municípios. Então, daí a gente vê que não existe o protagonismo da própria pessoa com deficiência, porque é uma luta árdua, mas a gente precisa assumir esse protagonismo da nossa própria história, porque sem a gente assumir esse protagonismo, a própria pessoa com deficiência, nós não vamos conseguir sensibilizar o dirigente local de cada município, né? Então a gente já percebe isso pela falta de conselhos nesses municípios. Tá certo que às vezes são municípios pequenos, né? Tem alguns prefeitos que fazem, mas a gente tem que ter aquela visão. Nada sobre nós sem nós, né? Porque às vezes, por exemplo, Bebedouro é uma cidade que é antiga, são calçadas estreitas, né? Então, às vezes não é possível uma rampa com as normas técnicas totalmente adequadas, igual está estipulada na ABNT, né? Na NR 9050, se eu não me engano, salve esse número. Enfim, o que é nada sobre nós sem nós? Nós aqui temos uma efetividade que a própria pessoa que está executando a rampa, ela chama que fazer o test drive. Uma pessoa com a cadeira de roda, porque não vai ser possível jogar aquelas medidas numa calçada que às vezes é 1,20 m, né? Então, não vai ser possível. Então, é isso aí, assumir o próprio protagonismo. Nós servimos, às vezes, o próprio test drive para ver lá, porque existe a especificidade, dependendo do Opa, houve um pequeno congelamento de imagem e som. Mauro, continua me ouvindo, né? Você voltou. Então, essa falta, às vezes, do próprio protagonismo da pessoa com deficiência, seu local de convivência, né? E tendo isso em vista, eu falando dessa grande problemática, numa região com 19 municípios, só 4 conselhos instituídos. Eu sei que Barretos está funcionando, Olímpia funciona, Bebedouro funciona bem, com uma participação muito efetiva. Barretos, a dona Maria Alice pode estar falando, Olímpia e... Agora esqueci o quarto. Me desculpe o quarto município, mas são 4. Guaíra, que Guaíra eu não tenho notícias, que eu não tenho contato lá com o pessoal. Enfim, assumir esse protagonismo e a visão mais... Opa, novo congelamento. Perfeito. Mauro, muito obrigado, continue com a gente. E agora, nessa rodada final, eu vou deixar vocês bem à vontade, são 17h52, é o horário de Brasília, 17h52, não serei rígido com o relógio, claro, vocês têm entre 2 e 4 minutos para as considerações finais, e nessas considerações finais, a seguinte pergunta que vem aqui da nossa equipe de produção do Memorial da Inclusão e Abaçaí Cultura e Arte, que é o seguinte: nós estamos aqui tratando, né, de história, estamos tratando de museu, estamos tratando de toda essa preocupação que o Memorial tem de resgatar toda essa história inclusiva no nosso estado. E a pergunta é: vocês conhecem algum trabalho de preservação da memória do movimento social em sua região? Nem que seja uma pequena instituição que guarde fotografias, recortes de jornal, né, sobre eventos, encontros. Às vezes até tem uma pessoa que faz isso por iniciativa própria, de guardar toda essa história que é contada da região. Se existe, vocês têm interesse em difundir o trabalho dessa pessoa e dessa instituição, esse trabalho de preservação da história? E se não existe, vocês acreditam que é possível desenvolver como se fosse um mini memorial da inclusão na região norte e noroeste do estado de São Paulo? Então, fiquem à vontade nessa última rodada. A única coisa que peço é que vocês, além de considerações finais, acrescentem resposta a essa pergunta sobre como anda a preservação da memória na região de vocês. Começo por você, Maria Alice, fique à vontade. Bom, eu sou muito de guardar tudo o que acontece, recortes, fotografias. Então, nós temos na secretaria, dentro do armário, que dá para fazer um livro que você agora nos deu uma ideia genial,
e que vou colocar em prática e vou te convidar para fazer o prefácio, tá bom? Que coisa boa. É lindo. Nossa história lá, tem umas fotos, assim, desde o início, essa que está se formando hoje em Direito, lembro dela representando o teatro, pequenininha. Enfim, é uma história muito bonita, mas está guardado dentro de um armário que a gente precisa tirar para fora, né, fazer isso tornar público. E também temos instituições que, quando o ano passado fez 25 anos, eles editaram um livro deles, né, que é a Bavim. Então, a gente pode estar somando tudo isso, ela com o livro de lá, a educação fazendo daqui, mas isso vai ser no futuro bem próximo. Eu adorei essa ideia do memorial, tá, de vocês fazerem esses, perpetuar, e para que as gerações futuras, né, conheçam um pouco de como era antes, até para dar valor naquilo que está chegando. Porque se hoje ainda está pouco o que a gente vem fazendo para as pessoas com deficiência, se olhar para trás não tinha nada, né? Então, agora, a geração futura já vai encontrar bem melhor. A gente já pegou muito espinho, mas nós sentíamos que tinha muito perfume de rosas no ar. Isso nos dava vontade de continuar e chegar onde nós chegamos, graças a Deus. Então, esse é um recado que eu deixo, e vou sim fazer essa memória, porque já tem, ela existe, e depois eu vou te apresentar, tá bom? Muito obrigada pela participação aqui com vocês. Opa, queridíssima Maria Alice, muito obrigado pela ótima notícia. Claro que aqui o mérito de ter proposto essa sugestão não é meu, eu estou aqui apenas apresentando o mérito de ter perguntado para vocês sobre essa questão da memória. É da equipe, e nós aqui, como eu disse na abertura, né, aqui tem equipe, essa equipe fantástica da Baçaí Cultura e Arte Memorial da Inclusão, mas adorei o que você falou, hein? Eu vou cobrar depois. Opa, cobrar depois, não em dinheiro, de modo algum. Eu vou cobrar, dizer, opa, quero um dia estar nesse prefácio, mas quem sabe? Você vai fazer, se Deus quiser, vai ser um prazer. Isso. Posso só fazer um agradecimento? Eu não estou sozinha. Eu tenho as nossas professoras das salas de recursos, diretores, a minha secretária da Educação, que tem sido, é uma fada no nosso trabalho. Enfim, nós temos uma equipe que nos dá suporte, faz acreditar que é capaz. É só você não olhar, como eu disse, para os espinhos e sentir sempre o perfume das rosas. E muito obrigada a vocês. Nossa, nós temos hoje uma participante muito poética, sensível, né? Na primeira fala dela, ela já disse que inclusão deve começar primeiro pelo coração, para depois ir para a razão. E agora ela fala de enfrentar os espinhos com muito amor e flor. Tudo em nome do amor e da flor, como diz o narrador esportivo Oswaldo Maciel. Fique com a gente, fique aí na linha, fique com a gente, Maria Alice. Mauro, agora é com você, mas eu quero dar uma boa notícia para todo mundo. Lembram daquele momento? Eram 17 horas, estávamos às 17 horas e 38 minutos, quando eu disse, corre para cá, avisa todo mundo. Não é que a audiência cresceu? Eu sou uma mistura de sotaque, gente. Eu sou um filho de mineiro que nasci no Rio, que sou casado com um paranaense que moro há 13 anos em São Paulo. Então, eu vou falar agora, lembrando um pouco do meu pai. Não é que aconteceu mesmo, Sô? Não é que o pessoal se juntou mesmo aqui, aumentou a audiência, que esse negócio de tecnologia é chique demais, tem ciência nesse negocinho. A gente vê em tempo real aqui no Facebook do Memorial quantas pessoas estão acompanhando. É uma beleza, acompanhando no ao vivo. Mauro, agora é com você, considerações finais, e aí nessa linha também de contar um pouco, se você conhece alguma instituição ou pessoa que tem tido a preocupação de preservar a memória aí em Bebedouro, ou se vocês têm a ideia de criar algum centro de memória das lutas inclusivas, hein, Mauro? Olha, a intenção como a gente fala, que a gente tem que aproveitar as forças e oportunidades para não tá permitindo muitas fraquezas e ameaças, né? O ano que vem, nós vamos estar comemorando, como já tinha falado, 30 anos de comemoração da Semana de Prevenção às Deficiências, Bebedouro, e 20 anos de criação do Conselho das Pessoas com Deficiência em Bebedouro. Então, assim, só que está tudo muito que espalhado, cada associação, ou cada pessoa que foi líder em determinado momento desse movimento social, está meio espalhado, precisa ser agregado. Eu não digo nem está fazendo no esquema igual está fazendo isso, muito bem montado, né? Mas sim, há o interesse sim, nós vamos estar trabalhando isso até em prol
da própria comemoração dessas solenidades que não está efetuando o ano que vem, né? 20 anos de criação de conselho e 30 da Semana de Prevenção. Existe essa vontade, sim, e vamos estar aproveitando, sim. Um trabalho que o Museu da Inclusão, né, o Memorial da Inclusão, vem tão efetivado, que a gente tem que agradecer imensamente, é que uma das fraquezas e ameaças do nosso movimento do segmento da pessoa com deficiência é a questão do orgulho enquanto pessoa, né? Pessoa com deficiência, eu tenho orgulho da pessoa que eu estou com deficiência. Nos outros movimentos existe esse orgulho, né? Da igualdade, né? Da etnia, né? Racial eu acho meio estranho, mas da etnia, né? A LGBTQI+, da criança, do adolescente, da juventude, do idoso, todos existem esse orgulho. E falta-nos essa identidade desse orgulho da pessoa. O memorial, com essa série de lives, com esse trabalho fantástico, né, que também tem um dedinho de um ídolo também, como é meu, da Dona Maria Alice, o Júnior Nascimento, meu ídolo, aprendi a amá-la, a respeitá-la, e aprendi muito, né, com essas pessoas, e mais alguns que eu não vou citar nome. Né? Então, esse movimento aqui, nós temos que estar agregando, ter esse orgulho, é uma das nossas fraquezas. Então, nós estamos, o memorial, o museu, está resgatando isso, né? Está empoderando nós, enquanto pessoas com deficiência, desse orgulho. Nós temos uma história, começou lá atrás, com o senhor Chico Pirata, Cândido Pinto de Melo, Isabel Maior, Célia Leão e tantos outros aí, né? Que a gente brinca muito, os dinossauros, mas nós temos que resgatar esses dinossauros para até fazer a evolução da espécie, né? Brincando aqui, mas é bem por aí as coisas, né? Então, esse é um trabalho fantástico que o Memorial está inserindo dentro da nossa sociedade, dentro do nosso estado, referência para o restante do país. São Paulo sempre foi uma referência, vai continuar sendo, e com esse trabalho do Memorial, graças a Deus, vai ser mais um trabalho muito efetivo dentro do nosso estado. Então, é com orgulho que eu falo, nós temos uma história, e eu espero que quem esteja ouvindo, replique isso, transfira isso nas suas redes sociais, porque é com muito orgulho que nós estamos aqui. Então, é uma das nossas ameaças que está sendo resgatada, está se tornando força e oportunidade. Mal. E agradecimentos. Posso agradecer uma série de pessoas, né? O Centro Universitário Unifafib, que tem a sua mantenedora, proprietária da Dominar, a Carla Spolavori, que é coordenadora do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade Pedagógica dentro, é uma referência dentro do nosso país, que funciona realmente, né? O IMESB, os vários departamentos, a ETEC, na pessoa da Andréia, diretora da ETEC aqui do Centro Paula Souza de Bebedouro, SENAC, nos trabalha através do Luiz Antônio de Lima, agora com a dona Poliana, está vindo de Jabuticabal aqui para nós. São essas pessoas que nos ajudam a crescer também, né? Além das pessoas com deficiência, que nós vamos resgatando esse orgulho e nos auxilia muito. Nada sobre nós, sem nós. Nada sobre nós sem nós, e nada sobre nós sem nós e nossos aliados também, essas pessoas que são sensíveis à nossa causa da inclusão. Eu vou fechar essa nossa live de hoje, que é a penúltima desta série. Já vou contar aqui para vocês pertinho da câmera e falar baixinho. Não contem para ninguém, não. Ou se quiserem, contem para todo mundo. Mas eu já soube de bastidores que vem aí nova série, tá? Mas essa série atual, agora voltando a falar sem cochichar, essa série atual termina na próxima quarta-feira, dia 7, com as diferentes regiões, né, as macro-regiões do estado de São Paulo, falando sobre inclusão. E eu quero fechar essa nossa live de hoje com uma homenagem muito especial. Primeiramente, dizer que a equipe técnica tem a seguinte formação, a escalação do time. O técnico sabe escalar muito bem. Dizem que ele se chama Tuninho. Escala uma equipe que é uma beleza. Coordenação de Júnior Nascimento, Renata Citadin e Carlos Prado.
A produção é de Priscila Andrade e a equipe de apoio Rodolfo Melo e Raíssa Reis. Sou fã dessa equipe. Realização Abaçaí Cultura e Arte e Memorial da Inclusão. Vocês tiveram Thalita Messias na primeira meia hora e depois vocês estão vendo aí Nara Oliveira na segunda meia hora. E é justamente para você, Nara, representando as audiodescritoras que já participaram aqui, que eu faço a minha homenagem agora. Neste Dia Mundial dos Tradutores e Intérpretes, eu queria dizer para você, Nara, que no meu caso, que o desafio era imagem, eu me emociono sempre que lembro das dificuldades que eu tinha para ler na infância. Para uma pessoa de baixa visão, ler era um processo muito cansativo. No dia 15 de fevereiro de 2015, eu estou falando mais lento justamente para facilitar a tua tradução, no dia 15 de fevereiro de 2015, eu dei uma entrevista para o jornal O Globo e disse que o rádio foi minha janela para o mundo, porque na minha infância ainda não havia disponíveis serviços de audiodescrição. Vocês também são, Nara, uma janela para o mundo, só que uma janela auditiva. Vocês fazem com as mãos a janela da audição de pessoas surdas que merecem, devem, é fundamental que estejam incluídas em todos os debates. Muito obrigado. Um agradecimento meu, em nome inclusive do Memorial da Inclusão, pelo trabalho de vocês. Neste Dia Mundial, eu quero dizer, outro dia comentava isso aqui em casa com minha esposa, Luciana, que eu tenho muito orgulho de contar com o trabalho profissional, qualificado de vocês. Gente, até a próxima quarta, e não esqueça, hein? Trocando ideias com o Brasil, chacoalhando as cabecinhas dos conformados, injetando ânimo na cidadania e na inclusão de todo mundo. Quarta-feira que vem, 5 da tarde, estamos de volta. Para você, uma ótima noite de quarta-feira.